Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1084. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Fortaleza e LDU pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o LDU nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Chapecoense e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Terceiro jogo Ituano e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Quarto jogo Palmeiras e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo Vila Nova e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Sexto jogo Atlético Mineiro e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Sétimo jogo Manchester United e Manchester City pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester United a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo Atlético Paranaense e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nono jogo Goiás e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Décimo jogo Napoli e Milan pelo campeonato italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Napoli a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Milan nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 11º jogo América Mineiro e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 12º jogo Corinthians e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo Londrina e CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 14º jogo Vitória e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.